Eu tenho 95 anos. Passei 68 desses anos casado com a mesma mulher. E quase perdi ela sem nunca ter dito o que realmente sentia. E antes que eu parta, preciso te contar algo que pode salvar seu casamento hoje. Porque você está guardando palavras como quem guarda moedas num cofre. Mas quando você morrer, esse cofre vai para o túmulo trancado. Você acha que está protegendo seu casamento com silêncio. Eu achei isso por 40 anos e quase destruí tudo. Deixa eu te contar. As palavras não ditas pesam mais que as ditas erradas. Meu nome é Valdemar Ferreira da Silva. Nasci em 1930, mesmo ano que Getúlio Vargas assumiu o poder pela primeira vez. Fui filho, irmão, marido, pai de 3, avô de 7, bisavô de 2. Trabalhei 47 anos como despachante na mesma empresa de transportes em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Morei na mesma casa por 62 anos, na rua Amador Bueno, 3 quarteirões da praça principal. Mas tem uma coisa que mudou tudo, uma coisa que quase me custou a única pessoa que realmente importava. Deixa eu te contar sobre Adelaide Marques da Silva, minha esposa. Dona Adelaide, como todo mundo chamava. Ela tinha cabelos pretos que viraram brancos comigo, olhos castanhos que brilhavam quando sorria. A gente se conheceu em 1952, num baile da igreja. Ela tinha 19 anos, eu tinha 22. Casamos 6 meses depois, em janeiro de 1953. Adelaide era tudo para mim. Minha melhor decisão. Minha companheira. A mãe dos meus filhos. A gente tinha planos, sabe? Envelhecer juntos. Viajar quando eu me aposentasse. Conhecer o mar. Ela nunca tinha visto o mar. Todo domingo era igual. Eu chegava do trabalho, sentava na poltrona, lia o jornal, ela ficava na cozinha. Todo domingo eu queria falar. Todo domingo eu não falava. E foi assim por anos, décadas. A gente morava na mesma casa, dividia a mesma cama, mas vivia em silêncios diferentes. Tá tudo bem, Valdemar? Ela perguntava. Tá, eu respondia, mas não estava. E ela sabia. E eu sabia que ela sabia, mas a gente não falava. Em março de 1985, eu cheguei em casa e encontrei Adelaide sentada na mesa da cozinha. Não tinha jantar pronto, não tinha nada. Ela só estava lá, parada, olhando para a parede. Eu vi que ela tinha chorado. Vi pelas marcas no rosto, pela vermelhidão nos olhos. Senti o cheiro de café frio na xícara. Ouvi o silêncio pesado da casa vazia. Os meninos já tinham crescido e saído. Adelaide? Eu chamei. Ela não respondeu. Apenas levantou, foi para o quarto, fechou a porta. Eu quase bati na porta. Quase perguntei o que estava errado. Quase sentei do lado dela e segurei a mão dela. Quase. Mas não fiz. Fui dormir no sofá. E foi ali, naquela noite de março, deitado no sofá da sala, ouvindo ela chorar do outro lado da parede, que eu entendi. Silêncio também é uma escolha. E eu estava escolhendo perder minha esposa sem dizer uma palavra. Olhando para você, eu vejo Adelaide naquela cozinha. Eu vejo eu mesmo naquele sofá. Você acha que está guardando seus sentimentos para proteger a paz. Você acha que falar vai piorar as coisas. Você acha que o tempo resolve. Mas eu estou aqui para te dizer. O tempo não resolve nada. O tempo só acumula. Eu vi 12 casamentos de amigos terminarem. 12. E sabe o que todos tinham em comum? Não foi traição. Não foi dinheiro. Foi silêncio. Foi gente que parou de falar e virou estranho morando junto. Você está guardando palavras como quem guarda veneno. E esse veneno vai matar seu casamento de dentro para fora. Então, o que realmente importa? Eu vou te contar. E é mais simples do que você imagina. São 5 coisas. Nem mais, nem menos. Não é complicado. Não é caro. Mas vai salvar o que você tem antes que vire o que eu quase perdi. Número 1. Fale o que te machuca no mesmo dia. Porque mágoa guardada vira rancor. E rancor vira parede. Não deixa para amanhã.
Não deixa para quando passar. Não deixa acumular. No mesmo dia. Antes de dormir. Mesmo que seja difícil. Mesmo que doa. Fala. Eu guardei. Guardei por anos. Meu irmão Genésio faleceu em 1978. Ele morava com a gente por uns meses. Adelaide cuidou dele até o fim. Doença que pegou os pulmões. Ele tinha 51 anos. E eu fiquei com raiva dela. Com raiva. Porque ela chorou mais a morte dele do que demonstrava sentimento por mim vivo. Eu sei que não fazia sentido. Mas a mágoa não precisa fazer sentido para doer. E sabe o que eu fiz? Guardei. Não falei nada. Fiquei 6 anos, de 1978 a 1984, com essa pedra no peito. 6 anos tratando ela com frieza e ela sem entender por quê. Fiz alguma coisa errada? Ela perguntava. Não, eu mentia. E sabe o que doeu? Não foi a raiva. Foi perceber que desperdicei 6 anos de um casamento bom por não ter tido coragem de falar 3 frases. Eu me senti invisível. Eu me senti menos importante. Isso me machucou. Não faça isso. Fala hoje. Número 2. Pergunte como ela está de verdade. E escuta a resposta. Não pergunta só para cumprir protocolo. Pergunta porque você quer saber. E fica ali, presente, escutando. Porque tem diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é o som entrando no ouvido. Escutar é você absorver o que o outro está dizendo. Meu compadre Joaquim, casado 34 anos com Dona Lourdes, me contou uma vez, já em 1990, que fazia 5 anos que ele não sabia mais quem era a esposa dele. A gente conversa, ele disse, mas eu não sei o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer. Sabe por quê? Porque ele perguntava, tá tudo bem? Toda manhã. E ela respondia, tá. E acabou. Pronto. Dever cumprido. Ele perguntou 1825 vezes em 5 anos e ouviu 1825 respostas vazias. Lourdes teve depressão em silêncio. Desenvolveu problema de coração por ansiedade. Precisou de internação. E Joaquim só descobriu quando os médicos ligaram. 2 anos depois, em 1992, ela partiu. Complicações cardíacas. Tinha 58 anos. E sabe o que Joaquim me disse no velório? Eu não conhecia minha esposa. Aquilo me partiu, porque eu vi que eu estava indo para o mesmo caminho. Eu perguntava, tá tudo bem, Adelaide? Todo dia. E ouvia, tá, todo dia. E achava que estava sendo um bom marido. Mas eu não estava. Eu estava só dividindo um teto. Não faça isso. Pergunta de verdade. Senta do lado, olha nos olhos e escuta. Número 3. Diga eu te amo pelo menos uma vez por semana. Não assume que ela sabe. Não acha que pagar as contas é suficiente. Não substitui palavra por ação. Faz os dois. Porque palavra alimenta, palavra aquece, palavra sustenta. Eu passei 40 anos sem dizer eu te amo para Adelaide. 40 anos. Eu achava que era coisa de filme, coisa de gente que não tinha responsabilidade. Eu trabalhava, levava dinheiro para casa, não bebia, não sumia. Eu achava que isso era amor, mas não era suficiente. Em 1985, depois daquela noite que eu te contei, eu finalmente sentei com Adelaide. Finalmente abri a boca. E a primeira coisa que eu disse, depois de 33 anos de casados, foi: eu te amo. Ela parou, me olhou e chorou. Eu precisava ouvir isso, ela disse. Eu precisava tanto ouvir isso. 3 palavras, 8 letras. E eu tinha desperdiçado 40 anos guardando elas. Minha mãe, Dona Josefina, partiu em 1981. Tinha 76 anos. Morte natural, dormindo. Eu fui ao velório. Olhei para ela no caixão e pensei, eu nunca disse que amava ela. Nunca, nem uma vez. E não dava mais para dizer. Não faça isso. Fala agora. Fala essa semana. Fala todo domingo. Fala até cansar. Porque um dia você não vai poder mais falar. Número 4. Peça desculpas quando errar. Rápido, sem orgulho, sem mas. Só, eu errei, me desculpa. Porque orgulho não aquece ninguém na cama. Orgulho não segura a mão no hospital. Orgulho não chora no seu velório.
Eu demorei 15 anos para aprender isso. 15 anos achando que admitir erro era fraqueza, que homem não pede desculpas, que eu tinha que manter postura. E sabe o que aconteceu? Eu transformei discussões pequenas em guerras de semanas. Eu esticava conflito por orgulho, por puro orgulho estúpido. Em 1983, eu esqueci o aniversário de Adelaide. Não era a primeira vez, era a 10ª. Mas dessa vez, ela não deixou passar. Ela me confrontou, e eu, em vez de pedir desculpas, dei desculpa. Eu estava trabalhando, eu disse. Tem coisa mais importante. A gente ficou 1 mês sem se falar direito. 1 mês. Por causa de 3 palavras que eu não disse. Eu errei. Desculpa. Meu cunhado Sebastião, marido da irmã de Adelaide, perdeu a esposa, Dona Carmelita, não para a morte. Perdeu para cansaço. Ela saiu de casa em 1987, depois de 28 anos casados. Sabe por quê? Porque ele nunca, em 28 anos, pediu desculpas. Nem uma vez. Ele tinha sempre razão, Carmelita me contou. Sempre, até quando estava errado. E ela cansou, pegou as coisas e foi morar com a filha. Sebastião me procurou. O que eu faço? Ele perguntou. Pede desculpas, eu respondi. Mas eu não errei, ele disse. 2 anos depois ela morreu. AVC. Tinha 61 anos. Eles nunca voltaram. E Sebastião carrega isso até hoje. Aos 89 anos ainda carrega. Não faça isso. Erra, pede desculpas. Hoje, agora, sem orgulho, sem mas. Número 5. Segura a mão dela. Simples assim. Segura a mão. No sofá, na rua, na cama. Onde for. Segura. Porque toque é conexão. Toque é presença. Toque é eu tô aqui com você. Eu parei de tocar Adelaide em algum momento dos anos 70. Não sei quando exatamente. Só sei que aconteceu. A gente parou, virou cama separada, virou cada um no seu canto, virou proximidade sem intimidade. E quando eu finalmente segurei a mão dela de novo, em 1985, ela apertou de volta. Forte, como se tivesse esperando 20 anos por isso. Eu senti sua falta, ela disse. E eu entendi. Ela não tinha ido a lugar nenhum. Eu que tinha sumido. Eu que tinha me afastado. Eu que tinha esquecido como tocar a mulher que eu dividia a vida. Meu pai, seu Augusto, partiu em 1976. Tinha 71 anos, doença que pegou o fígado. Eu vi ele no hospital nos últimos dias e vi minha mãe segurando a mão dele, o tempo todo, sem soltar. Quando ele partiu, ela ficou segurando ainda, por minutos, só segurando. Foi a única coisa que eu podia fazer, ela me disse. E eu percebi, no fim tudo que resta é toque, é presença, é mão na mão. Não faça isso, não deixa para depois. Segura hoje. Perdi meu irmão Genésio em 1978, doença nos pulmões. Tinha 51 anos. Perdi minha mãe, Dona Josefina, em 1981, morte natural. Tinha 76 anos. Perdi meu pai, seu Augusto, em 1976. Problemas no fígado. Tinha 71 anos. Não era para eu enterrar meu irmão. Não era para eu estar aqui e eles não estarem. Mas eu estou, e eles não estão. Cometi erros, muitos erros. Fui orgulhoso, fui frio, fui ausente mesmo estando presente. Alguns eu não posso desfazer. Mas sabe o que me manteve aqui? O que me salvou? Foi ter aprendido, mesmo tarde, a falar, a perguntar, a dizer eu te amo, a pedir desculpas, a segurar a mão. Adelaide e eu tivemos mais 30 anos juntos depois de 1985. 30 anos bons, 30 anos de verdade. Ela partiu em 2015, aos 82 anos. Morte natural. Dormindo. Eu estava segurando a mão dela. E mesmo assim, o que eu te disse continua verdade. Aprendi da pior forma possível. Mas aprendi. Você não tem tanto tempo quanto pensa. Você não tem anos infinitos. Você não tem garantias. Eu tenho 95 anos. Você tem menos. Muito menos. Feche esse vídeo. Fala com sua esposa agora. Agora mesmo. Pede desculpas hoje, antes de dormir. Diz, eu te amo essa semana. Sem desculpa. Eu te avisei. Eu te mostrei o caminho.
As palavras não ditas pesam mais que as ditas erradas. Não deixa para amanhã as palavras que podem mudar hoje, porque amanhã não é garantido. Eu tenho 95 anos, e se tem uma coisa que eu aprendi é essa: o que fica não é o que você guardou, é o que você disse.